noite. Nós vamos retomar nosso estudo do livro Estude Viva, Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. A lição desta noite se intitula Em Todos os Caminhos. Essa primeira parte que a Daniele leu para a gente nos situa numa relação entre nós, criaturas, e Deus, o Criador. Mas nos situa numa relação muito interessante de responsabilidade. Emmanuel, que era um pedagogo, um educador, que é um espírito comprometido com a educação das criaturas, à luz da doutrina espírita, pela ótica do cristianismo, e, portanto, um espírito que tem compromisso com o desenvolvimento teórico da ética cristã, começa o texto dizendo que Deus está conosco em todos os caminhos. Qual for a experiência, Deus está conosco. E eu achei interessante o início dessa lição, porque tem a ver com o que a gente comentou a semana passada, que nós até fizemos uma brincadeira aqui, né, que Deus te abençoe e etc. Eu nem sabia que a lição seguinte começaria assim. Ora, se Deus está conosco em todos os momentos, nós não precisamos sequer nos preocupar com isso. Na verdade, a nossa relação com a providência divina, ou com Deus, ou com o que quer que tenha esse nome e que significaria a criação superior, plena de tudo, deve ser de tal forma natural que, se ela for autêntica e legítima, a gente nem precisa se lembrar dela o tempo todo. É muito simples, eu vou usar aqui uma metáfora. Quando a gente está respirando bem, sem nenhum problema respiratório, nenhuma gripe, nada, né, nenhuma bronquite, nenhuma asma, a gente respira sem perceber que está respirando, aquilo é natural, né? A nossa relação com a divindade tem que ser a mesma coisa, a gente não precisa nem lembrar disso, porque ela é tão natural, ela é tão automática, ela é tão autêntica, ela é tão legítima, ela é tão simples, que prescinde de um pensar. É curioso como, em geral, quando a gente se lembra dessa relação com Deus, em geral a gente está passando por algum problema, e aí a gente lembra que Deus existe. Por quê? É a respiração que começa a falhar. E Deus se situaria no âmbito dos remédios. No entanto, a existência de Deus e a presença de Deus na nossa vida, ela não se dá apenas quando a gente tem problemas. Ela está ali o tempo todo. A gente, inclusive, solicitando ou não, Deus está ali o tempo todo. E, na verdade, não é que Ele está ali, Ele é ali. Vamos mudar o verbo, porque só está algo que pode sair, né? Então, esse sino está aqui, amanhã ele pode não estar mais. Mas, vamos imaginar o oxigênio no ar. Se não tiver oxigênio no ar, simplesmente nós não existimos. Então, o ar, ele se dá, né, pela presença do oxigênio, ele já tem. A gente não vê, mas está ali. Ele é tudo isso. Nós não precisamos solicitar a presença de Deus, porque já está ali. Tá, então, para que serve a prece? Quando a gente, né, para e pensa que Deus existe e pode nos ajudar, isso não significa que Ele está lá distraído e de repente a gente para e chama atenção para Ele parar de fazer o que Ele está fazendo e vir em nosso socorro. Isso é muito mais uma necessidade nossa de concentração. Olha a palavra, ó. Com quer dizer junto, centrar. O que é concentrar-se? É centrar-se em si mesmo.
é entrar em contato com este Deus que habita em nós e que jaz na nossa consciência. Então, quando a gente para fazer uma prece, ou aqueles que se dedicam à meditação, ou mesmo aqueles que param por alguns minutos para contemplar a beleza da vida, para contemplar a beleza da natureza, para contemplar, né, a magnificência da vida e do mundo, que é uma forma de prece também, que é um êxtase, que a gente pode dizer, é um contato, uma experiência do sagrado, uma experiência mística. Na verdade, nós não estamos entrando em contato com o Criador, porque isso já é automático. Porque se a gente, para Deus estar conosco, a gente precisasse entrar em contato com Ele, Ele seria como aquele pai que só vai cuidar se a gente pedir. E não, Ele está ali. Eu já falei alguma coisa aqui que parece desconfortável, mas a gente precisa crescer, precisa se tornar espiritualmente adultos. Vou repetir. Nós aprendemos, desde criança, na tradição do catecismo infantil e etc., e isso não deixa de ser uma manobra pedagógica para doutrinar as crianças e nos educar. Aquelas coisas assim, olha, Papai do céu não gosta disso, Papai do céu gosta disso. Ó, você desagradou a Deus, ou agradou a Deus, né, e etc e tal. Tem até lá no Evangelho a prece mais agradável a Deus, etc e tal. Como se eu precisasse agradar a Deus numa relação quase de criança com um pai que faz diferença entre os seus filhos, para que ele me amasse. E isso não é verdade. Eu vou falar alguma coisa aqui, repetindo, difícil da gente imaginar. Mas se Deus existe, é Filho de Deus, tanto Jesus, o nosso Mestre, Senhor, esse Espírito evoluidíssimo, como é Filho de Deus, Adolf Hitler, Mussolini, né? Esses bandidos que saem por aí matando, entrando na nossa casa, nos roubando, assassinando, estuprando. Deus os ama igual ama Jesus. E do mesmo jeitinho, se nós somos todos filhos de Deus, não tem diferença. A única diferença que há é que um espírito que já se iluminou, em geral, ele está mais pleno de possibilidades, mais liberto de si mesmo e com menos sofrimento, melhor para ele. Mas não que Deus dá mais recompensa para quem é bonzinho e dá menos recompensa para quem é malzinho. Não, está tudo certo. Da mesma maneira que o sol nasce para justos e injustos, que o sol se estende sobre todas as fronteiras, sobre todas as paisagens do planeta, sejam elas secas, sejam elas exuberantes, sejam desertos, sejam florestas, o sol está lá, iluminando o nosso cachorrinho, que é uma gracinha, mas também iluminando aquela serpente sorrateira que vai em algum momento picar alguém. E as duas criaturas são criaturas divinas. O sol está para todos, Deus está iluminando todo mundo. Agora, se eu, obviamente, vou, né, em direção a esse sol, eu permito que esse sol que já está lá me ilumine, me banhe, me aqueça, me encha de vida, de calor, de luz. E aquele espírito que ainda está no erro, que ainda está equivocado, que ainda está na ignorância, que ainda está no mal, que está na crueldade, na perversão, ele está escondido porque quer em alguma gruta por aí. Mas não que o sol se negou a se estender sobre ele. No momento em que ele abandona sua relutância no mal, sua renitência, sua teimosia ou sua ignorância, ele sai dessa gruta escura e vai em direção ao sol que já está ali. Não apareceu só porque ele saiu, não, já estava ali. Ele que estava escondido. A nossa relação com Deus também é assim. Deus está aí. Eu preciso pedir para o sol nascer, para ele nascer? E todo dia eu falo assim, ai, sol nasça, eu morro de medo que o sol não nasça mais. Não. E é interessante porque a gente dorme,
A gente pode dormir cheio de aflições, né, sobre o dia seguinte, sobre se vai melhorar da doença, se não vai, se vai estar vivo, se vai estar morto, se vai juntar ou não aquele dinheiro para pagar aquela dívida, se vai dar certo ou não o projeto que a gente fez, mas ninguém aqui vai dormir em dúvida se na manhã seguinte o sol vai nascer ou não, se o dia vai ressurgir ou não. Ninguém, que eu saiba, ninguém, a não ser se você esteja psicótico, tal, muito fora da casinha, muito, né, de repente ele pode cismar que vai ter a noite eterna e amanhã não vai ter. Não, mas a gente, em relação a isso, a gente deita e dorme, e com aquela certeza de que a gente vai acordar no dia seguinte e a noite vai ter passado, é o dia. A nossa relação com Deus é exatamente assim. A gente tem certeza que Ele existe, que Ele está aí e que tudo vai se dar como tem que ser. Como tem que ser. Exatamente como tem que ser. E não é porque Ele existe que o sofrimento não existe. O sofrimento é da condição humana no nosso estágio evolutivo. E se nós tivermos no nosso projeto reencarnatório que passar por uma dor, um sofrimento, um desafio, uma provação, nós vamos passar sob o sol divino, iluminados pela presença de Deus na nossa dor, no nosso sofrimento. Deus não vai eliminar aquilo que é necessário que a gente passe para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, mas quem tem fé tem uma vida melhor. Não, tem uma vida melhor assim, do ponto de vista da compreensão, do entendimento, da iluminação. Mas na prática, objetivamente, a fé não muda a ordem das coisas. Ela muda a nossa relação com as coisas, não a ordem das coisas. Então, se eu tiver que passar por uma doença grave, ter um sofrimento prolongado, porque aquela prova foi uma prova necessária, escolhida por mim, para a minha evolução, ela vai acontecer. Eu sendo espírita, católico, ateu, protestante, judeu, porque aquilo está no meu projeto, é necessário, naquele momento, na minha relação com o tempo, viver aquela experiência. Então Deus está aí, né? Nós não precisamos chamá-lo. Quando a gente chama, não é porque ele está em algum lugar, ele estava ausente. Então, lembrando, quando a gente chama, é muito mais para nós nos ligarmos com a existência, com a pré-existência, com a oniexistência, com a onipresença do sagrado em nossa vida, e portanto é uma forma de nós contactarmos com a nossa consciência e turbinarmos as nossas possibilidades criativas, inclusive, intelectualmente, afetivamente, os nossos sentimentos, para que a gente, né, explore melhor tudo isso, do que a gente chamar atenção para um Deus que estava distraído e que de repente a gente fala, olha, eu estou sofrendo, tem como você vir aqui me socorrer? Não, ele já está lá desde sempre, não muda, é aquilo lá, o tempo todo, né? E ele não pode interferir na ordem das leis, na ordem natural que ele mesmo criou, como aquela necessária para a nossa evolução, para nós atingirmos as nossas metas. Então, o primeiro parágrafo da lição já é muito interessante. Seja qual for a experiência, convence-te de que Deus está conosco em todos os caminhos. Reparem, não é em alguns caminhos, não. É em todos os caminhos. Tem gente que acha que vem aqui para o centro para encontrar Deus. Não precisa. Não precisa. A gente encontra Deus em qualquer lugar, porque Ele é como o sol, Ele está aí, né? Eu posso estar em contato, não é, com a consciência, não é nem contato com Deus, porque não tem, eu vou além, vamos, eu não posso entrar em contato com Deus por uma razão muito simples, porque não existe a possibilidade de eu não estar em contato com Ele. Não sei se eu estou sendo claro.
como inexiste, quer dizer, não é possível eu não estar com Deus, porque Ele é onipresente, eu não preciso pensar em entrar em contato com Ele, porque não tem a possibilidade ou a hipótese de eu não estar em contato com Ele. Ele está aí, o tempo todo, ele é tudo. Ele é tudo. Tudo que está aí emana disso que a gente não entende, que alguém um belo dia chamou de Deus, a gente repete essa palavra, mas é alguma coisa que não tem como a gente entender, porque é infinito, e infinito não se entende. A gente aceita e pronto. Por isso que a fé, ela exige um esforço intuitivo, que jamais será assambarcado, que jamais será compreendido pela razão. Eu sei que eu estou falando algo que para nós parece ser estranho, porque há um axioma, uma frase de Allan Kardec que diz: fé inabalável só é aquela que pode enfrentar a razão em todas as eras da humanidade. Mas eu peço licença para discordar de Allan Kardec. Por quê? Porque a razão não dá conta da fé. Se eu for só racional, eu não vou conseguir chegar, porque Deus não é racional. Ele está muito além disso tudo. Nós nunca vamos conseguir entender racionalmente, porque não está na razão. Né? Como que eu posso entender racionalmente o infinito, me digam? Como é que eu posso entender racionalmente aquilo que não tem matéria, que não vê, que não pega, que não pesa, que não fala, que não se mostra, que não se manifesta visivelmente? Então, fé mesmo é aquela que eu jogo a razão para o lado e falo assim: eu creio e pronto. E aí, nesse sentido, eu gosto mais de um outro teólogo, que é Santo Inácio de Loyola, que diz que a verdadeira fé é aquela que sacrifica a razão. Eu prefiro do que aquela frase de Allan Kardec. E eu vou explicar por quê. Porque quando a fé é explicada pela razão, é fácil ter fé, né? Vamos imaginar, a gente perdeu um ente querido, vai lá, recebe uma mensagem psicografada, o espírito vem, tem um monte de demonstração ali que ele sobreviveu, a assinatura é dele mesmo, ele fala de um monte de gente que já desencarnou, que o médium não conhecia, aí fica fácil, não fica? Está tudo ali, ó que beleza, aí é fácil acreditar. Eu quero ver perder um ente querido e não precisar de carta psicografada. Ter uma fé que fala assim: eu não preciso, porque eu tenho certeza que se ele desencarnou é porque a vontade de Deus está tudo certo, ele está no lugar que ele precisa estar, Deus existe, está tudo bem, e eu continuo a viver e cumprir com as minhas... Essa fé é muito maior do que aquela que precisa de prova, disso, daquilo. Aí é fácil. Se todo mundo me prova o tempo todo, aí é fácil. Eu quero saber aquela fé que não precisa me provar, que está lá no Evangelho. Né? Quando Jesus teve contato lá com Tomé, que era um dos discípulos, depois dele já estar materializado, Tomé não acreditava, e aí Jesus, materializado, pede para que ele enfie o dedo nas chagas. Tomé vai lá, põe o dedo daí é que vem, eu sou igual Tomé, preciso ver para crer. Vem dessa história, diz que Tomé precisou lá enfiar o dedo na chaga do Cristo para ter certeza que ele estava ali mesmo, que não era uma alucinação, um delírio, etc. Ora, e aí Jesus diz: olha, você que viu e tem fé, mas bem-aventurados são principalmente aqueles que têm fé sem precisar ver, que é uma intuição, uma coisa que não precisa de uma biblioteca inteira para me convencer que Deus existe. É uma intuição, é uma experiência sagrada, mística, é quase um êxtase da alma, e que eu não preciso explicar, eu não preciso entender, eu não preciso de uma equação para me provar nada, está dentro de mim. É interessante, o Chico Xavier, uma vez numa entrevista,
porque várias vezes o Chico sofreu situações de muito constrangimento, de pessoas que iam lá buscar as cartas psicografadas, recebiam a carta, tinha lá alguma coisa que não batia, e a pessoa ia lá e agredia o Chico. Teve gente que amassava e jogava na cara do Chico. Falava que aquilo era fraude e tal e coisa, né? E não foi nenhuma nem duas, foram muitas vezes que o Chico viveu isso. A vida dele não foi só um mar de rosas, não. Ele passou bons bocados. E aí uma vez perguntaram para ele numa entrevista, como que eu sei se uma mensagem é autêntica ou não? E ele respondeu, o principal é aquilo que vai no coração de quem recebe a carta. Então, se a pessoa recebe uma carta psicografada, está cheio de dados, de nomes, etc., mas dentro do coração dela, ela não consegue acreditar naquilo, é porque não é. Mas quando ela recebe, mesmo que não tenha detalhes, nada, ele falou assim, quando a carta é legítima, é verdadeira, é autêntica, o familiar que recebe não tem dúvida. Ele sente no seu coração, na sua alma, na sua intuição, no seu espírito, no seu sentimento, no seu afeto, ele não tem dúvida. Ele tem certeza que aquilo é autêntico e veio para ele. Olha que coisa interessante. E olha que a resposta do Chico, ela vai ao encontro exatamente disso que eu estou falando. Quer dizer, é o sentimento, é o afeto, é a entrega. A verdadeira fé é aquela que se entrega à vida, aceita a vida, relaxa, deixa as coisas acontecerem, sabe que por pior que elas sejam, se tem que ser daquele jeito, é daquele jeito que tem que ser, e nós temos que superar aquilo e vencer aquilo, e ir para frente e seguir o jogo. Não adianta tentar mudar aquilo que nós não temos poder para mudar. A vida é composta de dois tipos de experiências, aquelas que nós temos poder para mudar, e aí se tanto melhor se conseguirmos, mas existe uma série de situações que realmente não estão nas nossas mãos, que não dependem de nós, especialmente aquelas que vão acontecer no futuro, que eu nem sei se eu vou estar vivo para realizar. Por quê? Porque a única realidade que eu tenho é o instante, é o agora. Hoje à noite, eu não sei se eu vou estar vivo. Tem até uma mensagem psicografada pelo Chico, eu não sei se é do Emmanuel, do André, eu não lembro do autor espiritual, que é de um sujeito que ele está fazendo planos de construir uma creche, não sei o que tem, uma instituição e etc. E ele juntou dinheiro a vida inteira tal, para chegar num dado momento, ele começar a obra. E aí ele vai dormir muito entusiasmado e etc., só que durante a noite ele tem um infarto e desencarna. Olha que coisa interessante. Ou seja, ele programou, mas não fez. Ele morreu antes de conseguir. Então, como diz Santo Agostinho, de boas intenções o inferno está lotado. É verdade? Verdade. O que nós temos? O agora. Eu não posso construir uma grande obra, um hospital, uma creche, mas eu posso comprar uma pizza, eu posso ajudar alguém que está na calçada passando fome, eu posso pegar roupa que está velha no meu guarda-roupa. É bom a gente fazer isso. Todo ano, uma vez por ano, pegar todas as roupas que nos últimos 12 meses nós não usamos, isso significa que é possível viver sem elas. Vamos doar. Está mais de um ano, nós não usamos, vamos doar. É o critério. E não é só roupa não, tudo. Tem um monte de bugiganga em casa, porque tem gente que é acumulador. Vocês já viram gente que você entra na casa, parece um ferro velho? É cheio de bugiganga, vai acumulando, aí desencarna, fica aquela alma penada lá, tomando conta, não sai, e chama médio, e dá aquele trabalhão na reunião. Não, porque tinha 5 ratoeiras, não vou embora. Tá, vai juntando as tralhas lá, aquela coisa toda. Assim, deu um ano, a gente não usa, vamos nos libertando. Vamos treinando o desprendimento das coisas
Porque ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Não é assim? E é verdade. Às vezes a gente tem tanto apego, né? Ai, não. Eu acho bacana assim, ele é meu marido, comprou, viu? É minha mulher, tá. Aí desencarna, na hora que vai ver, era aquela irmã que você não tolerava. E que agora você, na outra foi irmã, na outra foi vizinha, na outra... Interessante isso, né? Porque ninguém é de ninguém. Esses dias eu sonhei com um familiar meu desencarnado, já é a segunda vez, deixa eu dividir com vocês, é uma coisa muito pessoal. E é a segunda vez que eu não vou dizer exatamente quem é, mas assim, uma pessoa muito próxima da minha família, já desencarnado, e é a segunda vez que eu sonho com essa criatura. E é estranho, porque ele me trata com absoluta indiferença no mundo espiritual. E da última vez, eu cheguei a vê-lo num sonho, que eu acredito um desdobramento, com outras pessoas que eu não tenho ideia quem são, muito familiarizados e que não tem nada a ver comigo. E já é uma pessoa que desencarnou há alguns anos. Então a gente fica aqui achando que, às vezes a pessoa desencarnou, já está em outro lugar com outras pessoas, que inclusive ela tem mais afinidade, desenvolvendo outras tarefas, e a gente fica aqui... E a pessoa já está, ó, sabe assim, aquele tipo, a fila anda, e eu acordo me sentindo mal, gente, não me ama mais. Não é isso, é porque a gente não entende nada. Por isso que tem lá no Evangelho, deixai que os mortos enterrem seus mortos. O que grita para nós é a vida, nós precisamos viver. Ah, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o filho, morreu o Espírito Santo. Vamos sobreviver, vamos encontrar outras pessoas, vamos sobreviver a isso, vamos tocar a vida, vamos seguir. E não é só a morte, não. Às vezes separações também. Ah, a pessoa não quis mais saber de mim, foi embora. Deus abençoe, vai. É igual biscoito, vai um, vem 18. Tem que, não pode ligar não, vamos embora. Já que esse negócio não tem no mundo espiritual, mulher, marido, já que é tudo essa zorra toda aí, quem chegar tá bom, vamos abraçando a causa e tocar a vida. Porque o que manda é a afinidade espiritual. Os laços de sangue são detalhe de algumas encarnações. Terminou aquela encarnação, acabou tudo, aquele laço de sangue, aquela coisa. Aí manda afinidade espiritual, que a gente nem sabe qual que é, né? Não é comum, às vezes, a gente ter mais afinidade com um amigo do que com um irmão? Com um amigo do que com um parente, né? Com um vizinho do que com um pai? É afinidade espiritual. O laço de família, ele vem, mas ele é temporário, passageiro, e só serve para a gente se educar também, e ir aprendendo coisas e evoluir espiritualmente. Uma coisa é certa, eu já falei isso aqui várias vezes também, e vou encerrar com isso. O nosso único compromisso com a encarnação é sair melhor do que a gente veio. Se os anos estão passando, a gente lembra de quando nasceu até agora, e a gente não se enxerga uma pessoa melhor, mais generosa, mais simples, mais iluminada, mais desprendida, mais fácil, mais humana, mais sábia, não está adiantando nada. Vamos voltar e não adiantou nada, porque a gente ficou marcando o passo aqui. Então, a gente tem que mudar, abrir a cabeça, mudar de ideia, ler, estudar, experimentar coisas, conhecer coisas, abrir a nossa cabeça, e mudando. Pessoa inteligente muda. Semana passada ela era uma coisa, na outra ela já está diferente, ela já viu um negócio, conversou com uma pessoa, leu um texto, viu um filme, passou uma dor, sofreu uma cirurgia, foi no enterro, foi visitar uma criança que nasceu. As experiências vão se tornando aulas sobre a vida e nós vamos crescendo, vamos mudando, vamos nos iluminando. Isso que é importante. Se a gente passa pela vida e não muda, está sempre aquela encrenca, aquela coisa parada, que não sai do lugar, sempre com a cara, aquela coisa assim, se queixando.
Tem a senhora que mora perto da minha casa? Não vou falar não, que Jesus nos abençoe.